Quando se fala em jogador raiz, na sua mente, na minha mente, acho que na mente de todo mundo que gosta de futebol só vem um homem, o baixinho Romário. O cara era simplesmente resenha pura, o jogador mais raiz que já existiu. Falava o que vinha na mente, não gostava de treinar e não ia bem nos jogos. Esse cara aí era literalmente insano. Um dos melhores atacantes que o Brasil já produziu, tá maluco? E hoje é isso que nós vamos ver. O vídeo é do canal do Muniz do Fute, algumas mitagens do Romário que jamais serão repetidas. Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não dou e não roubo. Minha parada é mulher, então qualquer parada errada tem uma mulher no meio. Romário, automaticamente. Se gostar de mulher for crime, por favor, me prende. Queria que você foda jogar bem, eu queria fazer gol. Isso daí é verdade. Quantos jogos o Messi, Cristiano Ronaldo não fizeram aquela partida espetacular, mas marcou um gol e todo mundo só lembrou do quê? Do gol que eles fizeram e da partida que eles decidiram. Romário já sabia há muito tempo que seria capaz de fazer 1000 gols na carreira. No distante março de 1988, Romário, um jovem de incríveis 22 anos, já ostentava a glória de ser bicampeão carioca pelo Vasco da Gama, enquanto outros jogadores de sua idade hesitavam diante das câmeras e microfones. Romário já fazia projeções audaciosas para sua carreira, com uma confiança idêntica à de um jogador veterano, apesar de tão jovem ainda. Será que ele acreditava nele mesmo? Jogador de futebol é isso daí, tem que ter autoconfiança, pô. Neste mesmo período, em uma entrevista à revista Placar, Romário ousou a proferir palavras que ecoariam pela eternidade, sem um traço sequer de receio de fracassar. Tenho apenas 22 anos e vos asseguro que ainda vou impressionar muita gente. Aí profetizou. Em seguida, com uma expressão séria, exalando autoconfiança e tranquilidade em cada palavra, Romário fez outra promessa ousada. Podem me cobrar, vou chegar ao 1000º gol. Sim, ele comprou. E ele chegou mesmo, tá? Prometeu-se a alcançar a marca de 1000 gols muito antes de seu nome brilhar no cenário mundial. O que torna isso ainda mais surpreendente é que, naquela época, ele estava apenas em seu 2º ano como jogador profissional. Ainda tinha uma longa jornada pela frente. 19 anos após sua audaciosa promessa, Romário finalmente marcou seu 1000º gol, cumprindo assim fielmente o que havia prometido ao mundo do futebol. Eu sempre falei, né? Eu nunca fui cavalo paraguai, né? Eu sou pura raça, puro sangue, cheguei, graças a Deus, fico feliz. Ele é o puro sangue, marca e marca, gol era com ele mesmo. Destacar-se ao fazer e, diferentemente de outros jogadores, cumprir promessas era a marca registrada do baixinho. Quando ele chegou ao Barcelona, suas primeiras palavras não foram engrandecendo ou elogiando o clube, como é comum entre os principais jogadores. Pelo contrário, ele fez uma ousada afirmação, prometendo um número específico de gols na Liga. Nesta temporada, marcarei 30 gols com as cores do Barcelona, proclamou Romário na época. O resto você já sabe, né? É história. Falou que ia fazer 30 gols, ou ele ia fazer 30 gols ou mais. Menos que 30, esquece, que o baixinho não ia fazer não, tá? Época com muita convicção. Essa declaração causou um verdadeiro alvoroço na mídia espanhola, pois defender o Barcelona por si só já trazia uma pressão imensa. Agora imaginar alguém chegando e prometendo alcançar uma meta que poucos atletas conseguem atingir, só aumentava a pressão sobre os seus ombros. Romário foi um atacante que o Barça contratou e já chegou prometendo um número de gols na Liga. Disse que marcaria 30 gols. Na última rodada, quando o Barcelona promete, cumpre, pressão, com o Romário não existe, isso daí ele nem sente. Conquistou o título da Liga, Romário marcou seu gol de número 30. Tá vendo? E na última rodada, quando o Barça conquista o título, ele marca o seu gol número 30. Imagine o quanto era inteligente e capaz de calcular os gols que marcaria em uma liga. O Barcelona conquistou o campeonato espanhol, metade dos gols marcados vieram de hat-tricks de Romário. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, essa incrível façanha se repetiu mais uma vez. Durante os treinamentos da seleção brasileira, às vésperas do último jogo das eliminatórias, Romário se aproximou de Ricardo Rocha e proferiu as seguintes palavras: Ricardo, amanhã eu vou aplicar uma caneta, um chapéu e marcar 2 gols. Naquele momento, a dúvida... Qual foi? O Romário é o quê? Um mago? Já vê o futuro antes mesmo de acontecer? Ele falou, vou dar chapéu, vou dar caneta e fazer 2 gols ainda detalhado. Pô, se acontecer isso, eu fico até assustado. Já falo pra ele, lê aí meu futuro. Tomou conta de Ricardo. Não faz sentido. Você nem convocado estava inicialmente. Foi chamado de última hora, relatou Ricardo. Entretanto, no dia seguinte, aos 15 minutos de jogo, Romário aplicou um chapéu magistral no zagueiro Canapes. Primeira promessa, ok.
Minutos depois, uma caneta habilidosa em Herrera. Segunda promessa, ok. Houve até uma cobrança do Ricardo Rocha, do Dunga, do Tafarel no intervalo. Porra, tu falou que ia fazer 2 gols, calma. Ainda faltava outra promessa. No segundo tempo, cumpriu a sua promessa ao marcar o primeiro gol de cabeça e, fiel às suas palavras, acrescentou um segundo gol pouco tempo depois. Fez os 2 gols, deu a caneta, alguns companheiros chapéu. Daquela época, praticamente tudo que eu fiz eu já tinha dito para eles que iria fazer, inclusive os 2 gols. Após a classificação da seleção, Romário assumiu total responsabilidade por qualquer eventual fracasso do Brasil na Copa dos Estados Unidos, além de firmar a promessa de que se tornaria o melhor jogador do mundo naquele ano. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. O Romário não tinha medo, pô. Chamava a responsabilidade. Se deu ruim, pode jogar nos meus ombros, tá certo. Hoje em dia os jogadores botam a culpa em todo mundo, menos neles mesmos. Tem que reconhecer o erro para melhorar. O baixinho foi ainda mais ousado ao declarar seu desejo de ver o Brasil conquistar o Tetra naquele ano, como jogador Baggio em campo, que era então o dono do posto de melhor jogador do mundo. Baggio, melhor do mundo. Vai perder sua coroa, Baggio. O Bachola chegou. Da Copa, o desfecho foi exatamente como o Romário havia previsto. O Brasil... É impossível, ele tem a bola de cristal que mostra o futuro pro Romário. Saiu como campeão do mundo, com Baggio perdendo o pênalti que sacramentou o tetracampeonato para o Brasil. E Romário coroado como o melhor jogador do mundo em 1994. O primeiro jogador sul-americano a ganhar o prêmio da FIFA. Exatamente como ele descreveu, até mesmo com Baggio em campo. O que estava além de seu controle se concretizou. Romário cansou do Barcelona e, segundo suas próprias palavras, voltou ao Brasil em busca de redescobrir sua felicidade. Quando desembarcou no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro parou para receber. Alegre, né? Até mesmo torcedores de times rivais celebraram. Aí você vê a grandeza dele. Era flamenguista, torcedor do Fluminense, literal, parou o Rio de Janeiro, todo mundo queria ver Romário aqui no Brasil de volta. A chegada do baixinho ao Flamengo. Esqueceram até a rivalidade. Na história do futebol brasileiro, houve uma festa tão grande para um único parecendo carnaval. Na Gávea, o baixinho daria uma das suas declarações mais inusitadas. Apesar dos inúmeros gols marcados no... E foi nesse elástico aí que o Amaral ficou vesgo. O olho foi pra lá, foi pra cá, não deu pra acompanhar o Romário e já era, travou a visão. No clube carioca, as polêmicas envolvendo o Romário, especialmente relacionadas aos treinamentos, não paravam. Romário não se adaptou bem à rígida disciplina dos treinamentos europeus e, ao retornar ao Brasil, sua primeira exigência foi justamente relacionada à redução de suas sessões de treino. Conforme explicou o próprio Romário, ele havia negociado um contrato com o Flamengo que lhe permitia treinar apenas uma vez, se houvessem 2 períodos de treinamento no dia. Essa decisão gerou uma grande polêmica na época, mas, como de costume, o baixinho não se curvou diante dos dirigentes. Em relação às multas, eu não vou pagar, até porque existe um acordo comigo, departamento médico e comissão, que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. E quando tem 2 períodos, eu só treino 1. O superintendente... O Romário não tava nem aí pra nada. Se o dirigente viesse cobrar, ainda ele soltava logo na mídia no outro dia. Nós tem um acordo, filhão, já tá assinado. O intendente do Flamengo desejava aplicar uma multa de R$1.000 a Romário, eu não pago a multa. 2 faltas e um atraso nos treinos. Romário não ficou nada satisfeito com essa proposta e soltou o verbo diante das câmeras. Já não venho desde janeiro. A partir de agora vão ter 2 treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar 1 e vou comparecer de manhã de tarde para tomar um café e para falar com a rapaziada. Sempre. Realmente, Romário... Ainda ele era debochado. De tarde eu só venho para participar da resenha. Ele parecia ser de outro planeta, pois nunca teve um foco total nos treinos. Seu talento era puramente natural. Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Já tem a receita. Quando ele retornou ao futebol europeu, mais especificamente ao Valência, a adaptação não foi fácil e em mais uma ocasião ele faltou aos treinos. Seu ex-companheiro de time, Marcelinho Carioca, testemunhou alguns desses momentos peculiares do baixinho. Fomos para a pré-temporada na Holanda e faltando apenas 3 dias para o fim, Romário finalmente apareceu. Eu falei, baixinho, você não vai treinar não? Eu falei, meu amigo, esse treinador italiano é maluco. Correr, eu não faço atletismo, eu tenho que fazer gol. Romário chegou depois de todos os outros jogadores e, para surpresa de todos, passou a madrugada jogando baralho. No dia seguinte... A rotina do Romário tava literal de um jogador de várzea. Nem vou treinar, vou ficar aqui no bar tomando uma, jogando um baralho e no outro dia eu apareço lá para jogar meu futebolzinho.
seguinte, havia um treino pela manhã e um jogo contra o Real Madrid à noite. Aí, 11h30 acabava o treino, o almoço 1h, daqui a pouco chega ele 11h40 lá, com tênisinho, com agasalho, com frio. Salve. Não treinou, ainda voltou. O cara não dormiu e falei, pô, quero ver esse cara no jogo. Apesar de ter virado a madrugada se divertindo, no dia seguinte, o Valência venceu o Real Madrid por 2-1, 2 gols de Romário. Apesar de... Aí eu te pergunto, nós vai falar o que pra um cara desse? Não quer treinar, fica só na resenha e chega no outro dia ele decide o jogo. Fala pra ele, vai pra sua resenha, joga seu baralho, pega suas mulheres e fica tranquilo. No outro dia você só vem e decide o jogo. Seu comportamento peculiar não havia como questioná-lo, pois ele estava lá para fazer o que mais importava, marcar gols. Tanto é que em 2005, quando já estava jogando pelo Vasco aos 39 anos, ele se tornou o jogador mais velho da história a se tornar artilheiro do Campeonato Brasileiro, com impressionantes 22 gols. É importante destacar que ele havia participado de apenas 31 dos 42 jogos que o Vasco disputou naquele ano. Houve um período no Vasco em que o então treinador do clube carioca, Celso Ruth, comandava os treinos da equipe titular com 10 jogadores na linha, enquanto o time reserva tinha um jogador a mais. Isso era feito para que o time principal aprendesse a se dedicar e correr exclusivamente para Romário. Celso Ruth confirmou a história dizendo: o Romário era tão embaçado que o treinador fez uma nova tática. Os 11 pelo Romário. 11 não, né? Os 10. Por causa que era 10 ali marcando só pra dar bola pro Romário decidir, cara. Nos primeiros treinos, os jogadores me questionaram sobre ter um jogador a menos. E eu respondi: estão com 10, porque vocês têm que se acostumar a treinar e correr para quem? Para o Romário. Para o Romário. O Romário vai decidir a nossa vida. Botei o Romário botando ele que resolve mesmo. 2-0 pro time principal, 2 gols do Romário. Romário era tão excepcional, com uma influência tão grande, que chegou a atuar como treinador e jogador na mesma partida. É aí que você vê que ele é embaçado de verdade. Vira treinador, vira jogador de futebol, na mesma partida faltou o quê? Presidente do Vasco também? Alguns anos atrás, eu assumi inteiramente o comando do Vasco, depois da demissão de Celso Ruth. Naquele dia, jogamos contra o América, do México, no São Januário. Infelizmente, a vitória de 1-0 contra o time mexicano não foi suficiente para classificar o Vasco para a semifinal da Copa Sul-Americana. E olha que eu me esforcei. Até me coloquei em campo no meio do segundo tempo, mas não conseguimos marcar o segundo gol. Relembrou baixinho entre risadas. Desde ser aplaudido pela torcida adversária até se tornar o único jogador da história a aplicar uma caneta no lendário Diego Maradona, Romário nos propôs. Aí eu gosto, tá? Judiano de argentino. Essa é nossa meta sempre. Caneta no Dieguito Maradona. A torcida e foi aplaudido pelos corintianos. Todo mundo aplaudia Romário. Era diferente demais esse baixinho. Quando foi gritado meu nome. Isso é mais uma prova de que o meu trabalho é reconhecido. Mais uma prova que eu sou acima de todo mundo. Pode chamar Romário de arrogante, metido, marrento. Ele não se importa, pois a história foi escrita. Futebol falta mais jogador hoje em dia igual o Romário. É você levar pra casa e não conseguir dormir. Resenha, fala mesmo, só que ele Em uma entrevista, o ex-atacante Romário assegurou que se jogasse nos dias de hoje, seria um fenômeno mundial, com capacidade. Se o Romário jogasse hoje em dia, ele ia ter mais gol do que ele teve no passado, as redes sociais dele ia bombar e todo mundo só esperando os posts dele no Instagram. Cadê o stories do Romário provocando os adversários? Para marcar até 2.000 gols em sua carreira. Hoje em dia, está muito mais fácil. É preciso ter preparo físico e eu me prepararia melhor. Qual a minha obrigação? Fazer gols. No futebol atual, eu marcaria 2.000 gols. Seria um fenômeno mundial, superando todos os recordes imagináveis, alcançando uma grandeza ainda maior do que a que eu tinha, acrescentou Romário. Você acredita que Romário, com o foco e todas as vantagens das evoluções no futebol atual a seu favor, conseguiria alcançar essa marca incrível de gols? Escreve aqui nos comentários. O Romário era um ponto fora da curva, não precisava nem treinar para fazer esse montão de gol que ele fez. 1.000 gols, sem contar as entrevistas dele, que eram as melhores. Esse jogador era diferente. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal que você vai me ajudar bastante. Tamo junto e é nóis.